Boa noite a todos. Agora 19 horas e 23 minutos, estamos um pouco atrasados hoje. Entramos agora há pouco, mas tivemos um problema com a conexão. Tinha um pouco mais de 5 minutos de vídeo. E então resolvi, após resolver o problema, a gente começar o nosso bate-papo, a nossa reflexão desde o início. Então desculpem-nos o atraso. Estamos aqui ao vivo, através da página do Facebook, Centro Espírita 3 de Outubro, aqui em Varginha, Minas Gerais, no sul de Minas, para todo o Brasil, para você que está em qualquer lugar do mundo, nos dando essa honra de estudarmos juntos. Então hoje vamos estudar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vou ler aqui apenas o início, a passagem de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, versículos 20 e versículos 43 a 47, que servirá de norte, de tema para a nossa reflexão da noite. Aprendeste que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Então boa noite a todos, a Leila, Otávio, Lília, Elisete, todos aí que já estão compartilhando o nosso estudo da noite. Desculpem-nos o atraso devido a um problema de internet, uma forte chuva aqui em Varginha, então tivemos uma queda. Agora parece que vai tudo bem, vamos na nossa reflexão, no nosso bate-papo. Então, como podemos entender esse amai os vossos inimigos? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é uma aplicação sublime deste princípio, porque essa virtude, a caridade, é uma das maiores vitórias sobre esses males que chamamos de egoísmo e orgulho. Egoísmo e orgulho. O que o Cristo, nesta passagem de Mateus, quer nos ensinar, como nos ensinar sobre amar os vossos inimigos? Será que devemos amar os nossos inimigos como amamos nossos amigos, como as pessoas mais próximas de nós? Não seria bem assim. Haja vista que os amigos têm algo especial em relação a esses momentâneos inimigos que podemos ter. Os amigos nós temos ternura por eles, e essa ternura que pressupõe uma confiança. E se temos inimigos, a maioria de nós tem ainda este problema, que é passageiro, mas se a gente não consegue, em curto prazo, estabelecer uma relação de confiança com esses inimigos. Não é rápido, não é fácil. Então o tratamento, o amar os vossos inimigos, não será igual como nós amamos os nossos amigos, pelo menos a curto prazo, a médio prazo. Esse amai os vossos inimigos, ele pressupõe 2 estágios para a sua completude. Segundo nos ensina o Livro dos Espíritos, nesse capítulo 12. Qual seria esse primeiro estágio de amar os nossos inimigos? Esse primeiro estágio seria não ter ódio, não ter rancor e não desejar a vingança.
Esse é o primeiro estágio para a gente caminhar para amar os nossos inimigos. É um estágio já difícil. É difícil isso. Que esse desejo de vingança, esse ódio, esse rancor, ele nos acompanha às vezes por muito tempo, desnecessariamente, fazendo mal mais para nós do que para o suposto inimigo. E o segundo estágio é mais difícil ainda. Esse já é difícil, imagina o segundo. O segundo estágio é o que o Cristo nos deixa claro nas suas atitudes, é restituir em tudo o bem pelo mal. Restituir em tudo o bem pelo mal, ou seja, aquele mal que nos é provocado, que é trazido para nós, que nós somos vítimas desse mal, nós vamos retribuir com o bem. Aí complicou, né? Aí é mais difícil ainda do que aquela neutralidade de não desejar o mal, de não ter vingança, de não ter ódio, não ficar remoendo rancor. Esse restituir em tudo bem pelo mal é um estágio mais difícil, é um estágio mais avançado desse amai os vossos inimigos, mas se quisermos ser verdadeiramente cristãos, se quisermos caminhar verdadeiramente nas pegadas luminosas do Mestre, a gente vai ter que trabalhar esses dois estágios de amar o nosso inimigo. Primeiramente, a gente fica neutro, não deseja vingança, não remoe rancor, não tem ódio. E num segundo momento, nós vamos ser capazes de desejar o bem e de restituir o mal recebido com o bem. Olha só. Nos ensinam os Espíritos claramente, nos ensina Jesus claramente isso. É penoso, é difícil, todos nós sabemos que é. Mas temos essa consciência e devemos, portanto, buscar essa completude nesse amai os vossos inimigos. Boa noite também, Maria Fátima. Boa noite a todos que estão chegando já com diversos compartilhamentos aí. Muito obrigado. Hoje aí, terça-feira, ao vivo. Estudando hoje aí o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Bom, logo em seguida esse sossego, porque o desencarne não muda o nosso estado emocional, o desencarne não muda o nosso estado de sentimentos, não muda nada disso. A gente muda aqui agora. A gente tem que mudar gradativamente com conduta, com pensamento, com atitudes cristãs. Vamos lá prosseguindo com os nossos estudos. Uma queda e uma pequena interrupção, uma queda da internet, mas a gente continua. Então, estava dizendo sobre o segundo subtítulo do capítulo 12, os inimigos desencarnados. Então, a gente portanto, a gente ter inimigos entre os encarnados, entre nós, e ter inimigos entre os desencarnados. Nenhum desses dois casos é saudável para nós. Nenhum dos dois. Se podemos mencionar uma situação ainda mais complexa, são os inimigos desencarnados. Haja vista que nós não temos essa visão, não temos contato na maioria das vezes em relação a esses inimigos desencarnados. Às vezes estão do nosso lado e nós não o percebemos por motivos óbvios, como percebemos um inimigo encarnado do nosso lado. Então, portanto, devemos aproveitar a oportunidade de desfazer esses laços de inimizade o mais breve possível, o mais rápido possível, para que não transportemos para o lado de lá essa relação de inimizade. Então nós, cristãos, nós espíritas, não podemos nos esquecer também que a maldade, ela não é o estado definitivo e permanente do homem.
se nós somos maus ou o outro é mau ou qualquer um que seja é mau, conduta, pensamentos, atitudes de maldade, é um estado de imperfeição momentânea, como nos ensinam os espíritos nesses subtítulos inimigos desencarnados. Um estado de imperfeição momentânea. Ou seja, mais cedo ou mais tarde seremos todos espíritos de luz, anjos, qualquer nomenclatura que a gente possa usar aí para definir esses seres iluminados que um dia seremos. Então, aquele que hoje faz o mal ou que ontem fez o mal, também será um espírito de luz. Todos. Aquele que a gente rotula como uma pessoa realmente muito má, será um espírito de luz, como todos. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, entendendo, olhando para essa pessoa, esses nossos supostos inimigos, vamos olhar para ele, mas com visão espiritual, vendo nessa pessoa o que ele será amanhã. Então imagina, você está odiando um dia quem será a luz. Quem será a luz? E às vezes será a luz antes de nós. Por que não? Se nós julgamos as outras pessoas às vezes piores do que nós do ponto de vista espiritual, a gente pode estar redondamente enganado. Não nos cabe fazer esse julgamento. Cabe nos auxiliar a nós próprios nessa evolução e auxiliar o outro, aquele que nos rodeia. Falei em caridade agora há pouco, né? A caridade, o agir com caridade, ela não só tem o efeito sobre os nossos inimigos de impedi-los de fazer o mal, como também de os conduzir ao caminho do bem. Então, quando a gente age cortando esses laços de inimizade e atingindo esse nível de não ter vingança e ódio, a gente está auxiliando essa outra pessoa a trilhar o caminho do bem. Olha que importante. Então, ajudando a nós próprios, nos ajudando nesses estágios de não ter o rancor, não ter o ódio, depois de restituir todo o mal que a gente recebe com o bem, a gente vai estar ajudando essas outras pessoas, propiciando que eles também caminhem para a luz, e nós estaremos também nessa caminhada, nessa jornada evolutiva rumo à luz. É muito importante a gente perceber nesse capítulo 12 esse ensino do mestre, essa confirmação, essa interpretação salutar e clara, transparente dos espíritos através da codificação de Allan Kardec. Então vamos buscar vencer esses dois estágios o mais breve possível, a fim de que não continuemos inimizade, laços que podem durar décadas, séculos e inúmeras existências, que nos proporcionam um atraso evolutivo, um atraso espiritual inimaginável. Então vamos trabalhar, eu acho que esse é o ponto mais importante deste capítulo 12, é a gente entender esses dois estágios evolutivos para a completude da expressão amai os vossos inimigos. O próprio Kardec, os próprios espíritos escrevem sobre a penosidade de atingir isso, a dificuldade de atingir esse amar o próximo, amar o inimigo, aliás. É uma penosidade, uma dificuldade, requer dedicação, requer abrir mão de vícios como orgulho e egoísmo, deixar essas virtudes, essa virtude florescer dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, é muito difícil, mas temos já essa consciência, então vamos trabalhar desta forma. Vamos lá, se depois desse subtítulo, né, dos desencarnados serem nossos inimigos, a gente ter essa consciência, tem um subtítulo muito importante, que é uma passagem do mestre que está em Mateus capítulo 5,
versículos 38 a 42. O Mestre nos ensinando aos seus discípulos e ensinando a todos nós. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra, à esquerda. Está em Mateus. O que nos ensina o Cristo com essa passagem? O Cristo quer que sejamos um saco de pancada? Será? Não. O Cristo não quer ver os nossos irmãos mais jovens sofrendo. O Cristo não se enaltece, se exalta com isso. Mas o que ele nos ensina? Voltando ao primeiro subtítulo, restituir o bem pelo mal. Jesus condena a vingança, Jesus condena o ódio, o rancor. Isso ele condenava, claro, e condena, mas permite, contudo, o nosso direito de defesa. Então essa passagem, se alguém nos bate na face direita, apresentar ele também a outra, ela merece uma interpretação mais profunda. Merece essa interpretação mais profunda da gente saber, a gente ter a consciência do nosso direito de defesa, que deve ser exercido contudo, deve ser exercido com ética, com moral, sem violência. Mas podemos utilizar ferramentas éticas, morais e legais para a nossa defesa quando nos defrontamos, quando nos encontramos em situação de agressão física, agressão espiritual, agressão mental. Temos até a obrigação de nos defender. Mas, por outro lado, ainda neste mesmo capítulo, temos que entender outra questão. É muito mais glorioso, vamos dizer assim, é muito mais glorioso espiritualmente suportar pacientemente uma injustiça do que cometer uma injustiça. Por isso eu digo muito cuidado nesse nosso direito de defesa na nossa vida de uma forma geral. Porque os Espíritos são claros em nos ensinarem que é muito melhor, é muito mais glorioso, utilizando a expressão dos Espíritos, neste capítulo é muito mais glorioso, suportar pacientemente, outra virtude é importante, a paciência, suportar esta injustiça que chega até nós, do que nós próprios cometer a injustiça. Porque às vezes a gente precisa passar por essa prova, essa expiação que a gente está, entre aspas, enxergando como uma injustiça que vem até nós, mas é simplesmente um resgate de erros dessa nossa própria existência, na maioria das vezes, ou erros de existências passadas, que acontece também. Então vamos suportar pacientemente quando chega uma suposta injustiça até nós, que não é uma injustiça, é analisada num perfil menor, mas abrangendo a análise para nossas todas as existências que são solidárias entre si, nós chegaremos à conclusão que não há injustiça. Então vamos suportar pacientemente utilizando todas as ferramentas éticas, morais e legais para nos defender, claro. O Cristo nunca impediu, cerceou o nosso direito de defesa e a doutrina espírita também não o faz. Nos permite esse direito de defesa, contudo, com bastante cuidado com as ferramentas e os métodos que usamos para exercer o nosso direito de defesa em face de uma suposta injustiça que nos bate no peito. Então é muito importante a gente ter essa análise e para corroborar essa questão sobre essas supostas injustiças, a gente não pode esquecer da justiça divina. A justiça divina, nós sabemos ser ela impecável, implacável e corretíssima, justíssima. Falar justiça justa não seria legal, não seria interessante para a gente entender, mas uma justiça correta, uma justiça incorruptível, uma justiça implacável é a justiça divina. Então não podemos dizer que estamos sendo injustiçados com algo. A justiça dos homens falha o tempo inteiro. Nós todos sabemos disso, mas a justiça de Deus não.
Então, se Deus permite essas passagens de dificuldade, essas passagens em que nos vitimizamos e nos julgamos estarmos sendo injustiçados, nós temos que lembrar da implacável, inexorável, incorruptível justiça de Deus. Aí nós vamos saber agir de forma consciente, de forma paciente, de forma indulgente frente às injustiças que chegam até nós. Então, bastante interessante nesse terceiro subtítulo do capítulo 12. Se alguém vos bate na face direita, apresentar ele também a outra face esquerda, para a gente entender como que funciona essa questão e como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, nos defendendo, mas de uma forma cristã, de uma forma que o Cristo nos ensinou, nos exemplificou. Tem um próximo subtítulo que é também tão importante quanto esses três primeiros que comentamos até agora, que vem escrito assim: Instruções dos Espíritos à Vingança. Olha só, um subtítulo só falando da vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros. Até os bárbaros abandonaram a vingança e a gente no século XXI ainda estamos permeados, embebidos, submersos nesses pensamentos de vingança. Todos nós passamos por isso o tempo todo. E a vingança, para a gente esclarecer ainda mais, deixar mais claro o quanto ela é prejudicial para a nossa jornada evolutiva, a vingança ela é um indício certo do homem atrasado, do estado atrasado do homem, do estado primitivo. Quanto mais primitivos somos, mais desejo de vingança, mais queremos resolver a coisa, as questões do dia a dia, com ódio, com rancor e com vingança. Então, se estamos vibrando, se estamos desejando a vingança, estamos nos distanciando do Mestre. Repito, se estamos vibrando, vivendo, desejando a vingança para os nossos inimigos, para o próximo, para o outro, nós estamos caminhando para um lado e o Cristo está no outro. O que vamos encontrar? Felicidade? Obviamente que não. A resposta só pode ser não. Se o Cristo está vindo para cá com a sua evolução, o seu ensinamento de amor e caridade, nós estamos aqui pela vingança, pelo ódio e pelo rancor, no caminho oposto e errado, o que nos trará infelicidade nessa existência e nas próximas. Então esse capítulo tem a ver com esse subtítulo, com todos os outros que nós já estamos comentando. Vamos trabalhar esse desligamento em relação aos pensamentos de vingança. Vamos trabalhar o desligamento em relação ao desejo de vingança. E, obviamente, vamos trabalhar esse desligamento em relação à vingança propriamente dita, que é ainda mais grave do que apenas o desejo. Chegar às vias de fato nessa questão da vingança é um prejuízo para nós, espíritos imortais, muito grande, um atraso, dor e sofrimento na certa virão até nós se nós não resolvermos essas questões agora, hoje. Ainda neste capítulo me recordo, após essa questão de instruções dos espíritos em relação à vingança, um pequeno comentário eles fazem em relação ao ódio. Pois amar aqueles que nos odeiam certamente, com certeza difícil demais. É altamente penoso e difícil para nós no atual estágio evolutivo que estamos, amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos transmitem ódio. Contudo, veja bem, apesar de amar aqueles que nos odeiam ser altamente penoso,
é o que nos torna superiores a eles, a esses que nos odeiam. Superiores em que sentido? Como nos ensinam os Espíritos. Superiores no sentido moral, não superiores em sentido de status ou materialmente falando. Não, isso não interessa para nós. Isso não interessa. Superioridade aqui moral, a superioridade espiritual. Então, nos torna superiores àqueles que nos odeiam a gente ter a capacidade de conseguir amar esses que nos odeiam. Então, superiores no sentido de estarmos um pouquinho mais adiantado na longa caminhada evolutiva, pouquinho mais adiantado na longa jornada evolutiva. Quando a caridade for a regra de conduta entre os homens, não haverá mais ódio nem vingança. Estamos longe disso? Infelizmente, sim. Estamos longe disso, de uma sociedade onde a caridade é regra de conduta. Estamos longe, mas temos que fazer a nossa parte. Nós não temos capacidade de mudar o mundo, mas temos capacidade de mudar nós próprios. E mudando nós próprios, há uma reverberação em que a gente consegue mudar muita gente que está, teoricamente, próxima a nós. Então, cabe a nós essa tarefa renovadora nessa reforma íntima. Porque a gente vai mudar nós próprios, vamos mudar muita gente que a gente nem imagina. Mas é uma tarefa penosa, como nos ensinam os Espíritos, e difícil. Mas temos que fazer a nossa parte. A doutrina espírita é uma doutrina de redenção coletiva. Enquanto um estiver para trás, a gente vai lá e volta. Ou seja, nós não vamos ser felizes para sempre enquanto irmãos nossos, enquanto outros seres estão invernados em atitudes de vingança, de ódio, de rancor. Então vamos ter esse cuidado, essa conduta, essa atitude para a gente começar a ajudar a nós próprios e ajudar o outro. A gente... Falando deste capítulo, amai os vossos inimigos, trazendo várias passagens de Mateus, dos ensinamentos do Mestre, a gente também tem que comentar um pouco, já que amai os vossos inimigos, estamos falando de amor, nós temos que comentar um pouquinho sobre a fonte suprema do amor, que é Deus, nosso Criador. Não podemos nos esquecer da força de Deus. Eu falei da justiça de Deus agora há pouco. Agora, complementando esse raciocínio, não podemos nos esquecer da força de Deus. Tudo vibra e se movimenta graças a essa força de Deus. A essa força de Deus. O medo, a dúvida, o ódio cederão lugar à confiança e à coragem. Cederão lugar para a confiança e para a coragem. Mas isso só acontece se nós permitirmos que essa luz divina, essa força de Deus penetre em nosso coração, penetre em nossa alma, penetre em nosso espírito. Se nós não permitirmos isso, se nós refutarmos, se nós debatermos contra essa força de Deus, que é só virtude, a gente não vai conseguir estabelecer em nós essas mudanças que nós trabalhamos até agora, para atingir o estágio sublime de amar o próximo, amar o inimigo, que nós ainda estamos muito longe disso. Então, todas as qualidades indispensáveis para o nosso êxito nessa jornada evolutiva, hoje especificamente falando em relação a conseguir amar o inimigo, veja bem, todas essas qualidades e ferramentas indispensáveis para o nosso sucesso, nós as possuímos. Já estão conosco, todas essas qualidades, pois Deus nos criou com esse poder. Deus nos criou já com esse poder, com todas as virtudes em nós, com todas as ferramentas para sermos luz. O atraso, o erro é por nossa conta. O atraso para chegar à luz. E esses erros reiterados que nós cometemos é por nossa conta. Então nós temos todas essas qualidades indispensáveis para o nosso êxito,
Pois Deus nos criou com esse poder, mas a ação, a iniciativa é nossa, parte de nós. Então, estando nós no ambiente de Deus, nós seremos felizes e prósperos, como nos ensina Joana de Ângeles. Estando nós homens no ambiente de Deus, seremos felizes e prósperos. Só tem este caminho. Outros caminhos que não sejam nos ambientarmos com Deus não nos trará sucesso espiritual, não nos trará felicidade, não nos trará a vida eterna, como nos prometeu o Mestre Jesus. Então vamos trabalhar essas questões todas que nós trabalhamos hoje superficialmente, devido ao tempo e devido à profundidade do tema. Em meia hora nós não conseguimos estudar nenhum subtítulo de um capítulo, e nós estudamos aí o capítulo 12, que é um capítulo não muito pequeno, mas também não muito grande, mas de muita importância, que trata deste tema: amai os vossos inimigos. Sugiro aí que todos deem uma lida neste capítulo hoje, vão relembrar muitas coisas que estamos comentando aqui, e também haverá muitas outras coisas novas que não foram comentadas, muitas outras interpretações que cada um de nós, quando lê, interpreta de uma forma. A doutrina espírita é bela, a doutrina espírita é ciência, filosofia, religião, e por ser ciência ela precisa ser lida com uma fé racional, com a razão, colocando em xeque, colocando em discussão tudo que a gente aprende e lê, para a gente assimilar o que é bom para nós. E a doutrina espírita é muito boa para mim, é muito boa para muita gente, e a gente aqui fica honrado em poder levar essa sugestão de reflexão e de leitura da doutrina espírita a todo mundo. Eu finalizo assim o nosso breve estudo da noite de terça-feira. Terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então finalizamos o nosso estudo pedindo ao nosso Divino Mestre, ao nosso Divino Amigo, que esteja presente nas nossas vidas, esteja presente na vida das nossas famílias, de todos nós, para que a gente possa caminhar firme nesta jornada evolutiva, deixando vícios e erros e faltas e falhas para trás, para podermos acertar, para podermos consertar o que um dia foi feito de errado. Então a gente pede essa força, essa luz de toda a espiritualidade sob o comando do nosso Divino Mestre Jesus, para que a nossa vida, esta semana e para sempre, seja cada dia, cada vez melhor. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença e até terça-feira, se Deus quiser.